pessoas fazerem perguntas para mim. É porque tu não tens noção nenhuma, né, do que tu fizesse, então agora tá tendo. É. Vamos botar de fundo essa aqui, ó. Se consigo baixar essa foto. 3 pontinhos, né? Gente, essa foto aí, eu tinha ganho a minha filha fazia 13 dias. Sério? Sim, 13 dias tive que tocar um baile. E tipo assim, Porque na época, Vai em pasta. porque na época eles faziam, como é que se diz, a gente tinha tudo marcado, né? Os bailes, as coisas, e eu tive parto normal, não tive cesárea. Se eu tivesse cesárea, seria marcado, né? Então, como foi parto normal, veio sem eu esperar e no fim acontece que o baile já estava marcado lá naquele cantinho lá tem e aquela eles cheia. não aceitaram que eu não fosse Ai, não. cantar, que tinha que ser eu junto. Então, eu tive que ir com 13 dias, ainda estava meio inchada. Tá, então deixa eu te explicar. Quando a gente começou na tua casa, né, como eu falei, a história eu achei que se enquadrava numa linha de pesquisa que eu estava fazendo, né, até eu trabalhei umas aulas com eles que eu trato de temas sensíveis, que são temas que hoje em dia é difícil se discutir na escola, porque tem sempre aquele, né, mas aqui é tranquilo. Então, um dos temas sensíveis que a gente trabalhou é justamente como o período da ditadura ele pode ter influenciado pessoas comuns. Sim. A gente sabe que para a mulher, como eu falei para vocês lá na casa de vocês, foi pior, né? Porque nós vimos uma linha de existiam movimentos mundo afora querendo mudança com essa questão de gênero, né? Sim. E aí as mulheres passavam por um período que existia muita repressão para que a questão da mulher não viesse à tona como é hoje, né? Sim. Então estava se tentando evitar o que está acontecendo hoje. A gente sabe que era meio que impossível porque era uma situação que já tinha sido, né, era uma flecha que já tinha sido atirada e não tinha mais como botar de volta no ar. E aí tu não sabias, né? Deduzo eu, o que estava acontecendo e da importância do que tu fizesse. Foi o que eu comentei com vocês lá na casa de vocês, né? Então aí, como nós discutimos tudo, então eles estão envoltos no assunto, vimos o caso de outras mulheres, né? Que não são tão próximas deles e que passaram por uma situação. E também eles escreveram, né? A Rayane escreveu história, né? Não sei se mais alguém, o Luiz, eu acho, dessa questão de gênero nas memórias que a gente produziu para o jornal, né? Então eles estão bem por dentro do assunto, né? Aquela vinda da Márcia lá em 2019 acho que foi bem interessante, né? Para dar um start, né, nesse assunto aqui na escola, né? Então hoje tu estás aqui, mas não é para responder pergunta para mim, né? E nem eu te contar a história. Sim. É para tu conversar com eles. Então daqui para frente eu vou deixar por conta deles. E aí a Liliane poderia iniciar essa conversa e depois ir sendo a mediadora, né? Então ela vai chamando os demais e vai tentando levar a conversa para aquilo que eles precisam e devem saber, né? Sobre essa época. Sim. Então vou passar a palavra para a Liliane. Então, Yuka, eu gostaria de te perguntar, porque como você foi a única mulher, né, nesse grupo, se em algum momento você sofreu com machismo, alguma situação assim meio constrangedora, porque você era a única mulher, né, dentre os homens? Sim, sim. Na época eu tinha praticamente 16 anos, né? E tinha praticamente seis homens no conjunto, né? E é assim, de repente, hoje eu me pergunto, meu Deus, como é que a minha mãe também chegou a deixar, né, eu entrar no conjunto. Mas a história foi assim, quando eu cheguei, eu ia à escola
E as meninas diziam, poxa, Ilka, tu canta bem, vai, enfrenta, não sei o que. Eu disse, não, eu gosto, eu amo cantar. Eu cantava em casa a manhã inteira, até chegar a hora de ir para o colégio. E um belo dia encontrei o dono do conjunto, né? O empresário, enfim. Encontrei ele andando de bicicleta, que ia trabalhar, e eu ia para o colégio. Aí, sem mais nem menos, me deu um clique, eu disse, ô Célio, para aí, eu queria entrar no conjunto de vocês. Aí ele ficou assim, conjunto, no nosso conjunto? Mas como assim? Eu gostaria de cantar, quero cantar. Só que até então ele não sabia que tipo de música que eu cantava, que eu gostava, né? Então ele ficou meio assim e disse, olha, sábado que vem, isso era uma segunda, terça-feira, no sábado nós temos o ensaio do conjunto. Então, tu aparece lá, que aí eles vão ver se eles aceitam ou não. Né? Então, o que eu fiz? Aquela semana, eu tinha apenas como é que se diz? Olha isso, aparelho de toca-disco, daqueles antigos Sonata, que eu levava debaixo do braço, sabe? Na época a gente não tinha o que tem hoje, né? Então o que eu fazia? Eu tinha um irmão que morava em São Paulo, e ele me trouxe os discos, né? Da época e tal. E eu comecei a cantar e gravei a música. Então a primeira música, quando eu cheguei lá no sábado à tarde, que eles estavam ensaiando, o dono disse assim, ó, essa menina apareceu, quer cantar com a gente no conjunto, o que vocês acham? Então, quer dizer, até ele estava meio balançado, né? Se ia ou não, ficou um pouco receoso. Aí teve uns até que aceitaram, principalmente, vou até citar, o pai do Malco também na época, ele tocava, e foi o único que quando eu cantei a primeira música, nunca esqueço, era Vem Cantar Comigo, a música do Lafayette. E aí eu comecei, aí eles disseram, então canta pra nós ver. Aí um outro disse assim, não, nós não queremos mulher, mulher não, pra quê? Não, é só nós e Deus, mulher não. Aí eu fiquei assim, aí o outro disse, não sei, pode ser, não sei o que e tal. E eu ali, eu queria cantar. E nesse meio tempo, eles disseram, coloca a música. Aí eu coloquei a música, Vem Cantar Comigo, do Lafayette e tudo. Depois eles disseram, agora canta. E aí eu cantei. Quando eu cantei, aí o empresário perguntou para os outros, e daí? O que vocês acham? Um disse assim, olha, eu ainda acho que não vai ser possível ela, uma mulher, né, uma menina, entrar no conjunto, porque no Vale do Rio de Tijucas não tem ninguém, não tem mulher em conjunto, né, que toca no conjunto, que canta. E aí só ficou um que não, assim, realmente não aceitava, os outros mais ou menos, e um então dizia, não, vai vir, vamos ensaiar e de repente vamos ver o que vai sair. E eu com aquela vontade grande de cantar, na outra semana quando teve ensaio, eu fui ensaiar, aí já ensaiei músicas do Roberto Carlos, né? Peguei Jesus Cristo, que na época era um alvoroço, saiu a música dele, era só a música do Roberto e tal. E aí peguei umas da Vanusa, Manhãs de Setembro, que também foi um sucesso enorme, Credense, né? E, enfim, esses artistas, esses cantores assim. E quando
quando chegou nesse próximo ensaio, aí eles disseram assim, olha, sábado nós temos um baile para tocar, mas até então ninguém sabia que eu estava no conjunto, né? O pessoal, o povo, enfim. E ele disse, tu estás pronta para tocar, para cantar, enfrentar esse baile? Sim, eu tô. Aí eles disseram, bom, vamos ver o que vai acontecer. Se a coisa engrenar, tudo bem, se não... Enfim, eu disse, não, eu vou conseguir, vou mostrar para vocês do que eu sou capaz. Porque a minha vontade era muito grande de cantar. E aí, chegou o sábado do baile, na Sociedade Recreativa Maitá, que na época era bem no centro da cidade. Foi onde eles começaram a tocar, depois me chamaram. E quando eles viram que eu, né, meu Deus, comecei, Jesus Cristo, todo mundo ficou assim, né, meu Deus, mas pasmo, porque, meu Deus, mas como? O conjunto sempre tocou sem nenhuma moça, sem ninguém, coisa. No fim estava todo mundo lá assim, nossa, meu Deus, mas como? Sabe? Então foi assim, aí teve a aceitação ali. Só que com o passar, né, do tempo, as mocinhas, eu não sei se é porque elas queriam cantar também, ou que achavam que eu era, me chamavam de tudo quanto era coisa, né? Não sei se alguém vai fazer essas perguntas ou não, mas enfim, chamavam palavrões, não sei nem se posso dizer aqui, mas eram palavrões feios quando eu passava, e só que nunca dei, assim, fiquei sentida, preocupada com os palavrões que eles me chamavam, porque eu sabia o que eu fazia, né? Então, assim, pra mim, eu era uma moça séria, só queria cantar, né? Não me interessava nem no conjunto, não me interessava nem o que eles diziam fora, mas eu passei assim, tive bastante trabalho nesse ponto. Mas os homens, depois que teve esse primeiro baile, né? Eles passaram assim, te respeitar mais? Ah, sim, depois de um certo, assim, que eles viram, começaram a se acostumar, né? Aí depois eles tinham, assim, bem mais tarde, né? Quando eu já estava mais acostumado comigo. Aí eles respeitavam, sim. Mas no começo, porque eu toquei muito aqui em Tigipió, de repente os avós de vocês se lembram. Nós tocávamos muito aqui em Tigipió, Major, Salto do Major, sabe? E quase todo sábado a gente vinha tocar pra cá. E assim, tinha moços, não eram muitos não, mas quando eu passava assim, que às vezes eu tinha que ir na toalete, coisa assim, então eles me puxavam a blusa, davam uma puxadinha aqui, mexia aqui o cabelo, tinha cabelo comprido, agora aqui não, mas na outra foto tinha cabelo comprido, puxava, quando era inverno eu tinha uma estola bonita, eles me puxavam a franja da estola só para eu olhar para eles, mas foi isso. Agora eu acho que a pergunta que tem mais ligada com o assunto que foi falado agora é do Luiz Henrique, então... As roupas que você usava na época, Sim. elas eram um pouco mais ousadas? Sabia que alguém ia fazer essa pergunta. Tipo, como que as pessoas lidavam com isso também? É assim, ó, que na verdade, como eu comecei a subir em palco, né? Então eu não gostava assim, por exemplo, de mini saia, essas coisas. Eu usava mini saia assim para ir à missa, para ir na escola, coisa assim, passear, assistir um futebol, mas no conjunto eu nunca andei, por exemplo, debutada, ou mostrando barriga,
ou mostrando pernas, sabe? Eu gostava mais assim de estar bem trajada, assim, como hoje assim, ó, né? Verão, manguinha curta, nada de extravagante, sempre vestido, ou, né? Ou até aqui assim, ou comprido, que sempre gostei de longo, ou macacão. Porque, na verdade, eu sabia que eu ia entrar num carro, ia ter muitos homens, né? Na verdade, como era só eu de mulher. Então, eu sabia o que eu podia, por exemplo, usar, né? Senão eu ia me sentir muito incomodada. Tinha que cuidar por causa da minha saia, tinha que cuidar por causa daqui, porque tinha gente que usava aquelas coisas, estava sempre assim, né? Sempre assim. E isso não dá pra mim. Então, a roupa era discreta, sabe? Aqui, as pessoas dizem, nossa, mas que perna que tu tinha. Mas não é perna, é calça. É uma calça que eu tenho aqui. E a blusa, na verdade, essa blusa ali, era uma batinha da época ainda que eu estava grávida, que aqui faz 13 dias, quando eu bati essa foto, que eu tinha ganho uma menina. Então eles, quando de repente olham a foto, dizem, nossa, que perna bonita, mas não, eu digo, olha até embaixo, tenho calça. Mas assim, fora, é bem trajado, nunca fui de mini saia, essas coisas assim, não. Mas sempre uma roupa mais estilosa, na moda. Sim, estilosa, claro. Eu gostava muito, sabe o quê? De colocar a calça, blusa comprida, sempre gostei de cinto, que até hoje, com meus 68 anos, eu gosto de cinto. Gosto de colar, quase que eu vinha de colar, mas não, vai ser um pouquinho exagerado. Mas eu amava, então eu tinha bota vermelha, cinturão vermelho, bota branca, cinturão branco, bota preta, cinturão preto, entende? Então, mas era mais calça e blusa para poder usar o cinturão e poder usar a bota, né? Mas assim, era o que era na época, sabe? Não tinha muita opção também, assim. Digamos assim, na época, Sim. tu, como tocava no conjunto, tinha uma certa influência. Tu servia de referência para outras mulheres? Tanto na roupa, elas olhavam para ti e diziam e gostavam do teu sapato? Olha, eles ficavam assim, elas ficavam assim porque elas diziam, Língua, como é que tu tens uma vontade, tu tens um estilo diferente? Porque elas não colocavam cinturão, sabe? Maquiagem, né? Quer dizer, maquiagem naquele tempo era um batonzinho, só arrumava o cabelinho mais ou menos, como hoje, né? Só assim, tentei vai. Mas assim, não me lembro assim de elas terem... Não, acho que não. Raine, gostaria de fazer a tua pergunta? Sim, eu queria saber se esse preconceito escancarado, né, esse machismo da época já fez com que tu pensasse em desistir ou... Nunca. Nunca? Nunca desisti, porque o meu foco é ali. Eu quero cantar. Não importa o que você diz, o que você fala, se diziam que eu era sem vergonha, que eu era etc e tal, né? Mas nunca dei importância. Na verdade, hoje sou amicíssima delas, sabe? Eu tenho uma amizade com elas tremenda. Mas na época, lá vai a fulana, né? Um palavrão, não sei se eu não devo dizer, né? Então era assim, lá vai a fulana, tal, né? Lá vai não sei o quê. Então elas falavam alto para eu ouvir. Só que eu nunca debati, sabe? Eu nunca disse, isso, aquilo, não, deixava elas falar. E hoje são minhas amigas. Porque com o passar do tempo, eles perceberam que era isso que eu queria e eles foram se acostumando, né? Com a mulher no conjunto. Foi bastante tempo, mas isso não me afetou, não. Não me afetava. Mas... É só pra terminar. Fez com que tu tivesse que se afastar de algum grupo social, alguma amizade na época? Isso acabou te afastando de alguns lugares? Tipo a igreja, por exemplo.
A igreja Não, na não. época influenciava bastante, fez com que tu teve que se afastar? Assim, por exemplo, entre amigas, Isso. e algumas de certo não queriam estar É. comigo, de não me aceitar. Não. Isso nunca aconteceu. Não, que eu me lembre, não. Porque depois teve aceitação, né? Mais tarde, assim. Então, no final mesmo, quando, da metade para frente, mais ou menos, dos anos, quando diziam, os batistemas vai tocar, seja aqui de Piol, seja ou no Major, ou em Florianópolis, que a gente foi, muitos lugares. Então, assim, já teve bem mais aceitação. Então, o que, né, assim, aquela época foi bem, o comecinho foi chato, né, assim, vamos supor, mas eu não levei a coisa a sério, não. Meu foco era cantar, queria cantar, esse era o meu dom, a minha vontade, sabe? Júlia, queres fazer tua pergunta? É sobre esse sentido mesmo. A senhora sofria mais agressões, tipo, verbais das mulheres Sim. ou dos homens? Das mulheres. É o que eu acho mais engraçado disso. Das mulheres. Dos homens, eu não me lembro, não. Dos homens é como eu digo. Quando eu ia tocar, por exemplo, se atrás do palco tivesse uma janela, vamos supor que já aconteceu. Então, o que eles faziam? Os homens vinham por trás, só pelo simples fato de tocar na minha roupa, sabe? No meu cabelo. Eles ficavam assim. De certo, eles queriam dizer, meu Deus, toquei nela, né? Nossa, puxei o chale dela, coisa assim. Mas também eu olhava e continuava a cantar. Tive muitos fãs, mas assim, foi bem tranquilo pra mim. Não achei coisa diferente, não, assim, coisa estranha. Eu vou aproveitar e fazer a pergunta que eu tinha preparado. Tipo, quando que a senhora percebeu a magnitude disso tudo? Porque querendo ou não, vocês tinham um lugar menor, né? Sim. Não se passava, tipo, tanto a força que estava acontecendo no resto do país com a ditadura. Quando que a senhora percebeu, tipo, a magnitude da senhora ser uma mulher, tocando num grupo só de homens, numa época como aquela? Olha, tu sabes assim que eu nunca, como é que eu posso te dizer? Eu nunca levei assim, a minha maneira de ser, né? De cantar, dizer, meu Deus, sou eu que canto, sou eu que vou me apresentar, ou, né? Eu não tive isso, sabe? Eu era muito simples nesse sentido, eu não tinha aquela ambição, sabe? Ai, eu vou cantar, fulano, não sei o quê, vou mostrar para fulano. Não, isso não existiu para mim. É isso, essa pergunta que... Sim, eu queria saber, tipo, mais da parte, porque estava acontecendo tanta coisa, tipo, pelo Brasil inteiro, muitos artistas sendo censurados e tudo mais. Sim. E querendo ou não, para aquela época, de ser uma mulher tocando só de homens, além do que o povo fala, também era muito perigoso. Perigoso, muito perigoso. Só que assim, eu sempre levei para o lado positivo, sabe? Sempre levei para o lado positivo porque eu tinha uma paixão tão grande para cantar que eu não pensava em coisas que poderiam me acontecer. Por exemplo, nós fomos tocar uma época um baile e tinha a sociedade tinha uma porta bem grande assim na frente e ela ficava aberta. Depois de uma certa hora, né, todo mundo já tinha entrado e tal, e tinha um palco atrás. E eu ali cantando, e canto, e a turma pra lá, e a turma pra cá, e a turma pra lá, a turma pra cá. Meu Deus, o que está acontecendo? Gente, como que todo mundo está pra lá e pra cá? E eu ali cantando, numa boa. Nisso veio o dono da sociedade e disse assim, meu Deus, você para de cantar e deita no chão, ou vai pra trás, do que tinha o banheiro atrás, sabe, na época? Era atrás vai pra trás, lá no banheiro, se coloca lá, porque tá tendo uma briga, tiroteio pra tudo que é lado. Eu digo, meu Deus, mas como assim? Isso nunca aconteceu, né?
Mas assim, eu sei que teve o baterista nosso, o Rosimar, ele foi parar dentro, pulou o salão, que tinha uma janela, pulou o salão, ele foi dentro de um fusquinha que estava lá aberto, se colocou bem baixinho, né, para os tiros não sair, mas isso eu contei para minha mãe depois de muito tempo. Não podia correr o risco, né? Deus o livre. Mas assim, só foi isso ali também. O resto sempre foi muito tranquilo, sabe? Sim. Mas em questão de, por exemplo, viver naquela época, se tinha noção pelo rádio, até pela televisão, tipo, pelas mídias, jornais, do que estava acontecendo, sabe, pelo Brasil? Não, porque na minha época, nós não tínhamos televisão. Nós só tínhamos um radinho no cantinho, é isso, né, Marco? Mais ou menos. A maioria não tinha. Nós não tínhamos, não tinha televisão. Em Nova Trento, na época, quando eu comecei, na época, é como eu digo, nós não tínhamos televisão. Tinham 2 pessoas em Nova Trento que tinham televisão, que é onde às vezes a gente ia lá para assistir uma novela. Então, assim, eu tinha no canto da sala, lá da minha mãe, na casa da minha mãe, nós tínhamos um rádio. Então, nesse rádio, a gente escutava alguma notícia e deu. Então, eu não via, por exemplo, como hoje vocês assistem shows, né? Ai, tem o cantor não sei aonde, vamos lá naquele lugar que tem cantores que vão se apresentar, bandas que vão se apresentar, não sei o quê. Não, eu nunca vi isso. Eu nunca tive isso, né? E depois de muito tempo é que veio o Chacrinha. E que isso vocês não conheceram. Não, era o programa do Chacrinha, como hoje tem o programa do Rodrigo Faro, coisa assim. Então ali vinham as cantoras e os cantores que estavam em sucesso. Então o que eu fazia? Eu dizia para o meu irmão trazer o tal disco de vinil. Então eu colocava o disco de vinil no toca-disco e o que eu fazia? Eu quero tal música do Roberto Carlos, vamos supor. Eu quero cantar a música do Roberto Carlos. Então o que acontecia? Eu colocava ligava o toca-disco, colocava o disco de vinil e ia tirando os pedacinhos. Tá entendendo? Colocava um pedacinho, vamos supor, Jesus Cristo. Tá, tirava. Botava como é que eles dizem? O bracinho de volta, né? Aí eu escrevia Jesus Cristo. Aí botava mais um pouquinho. Jesus Cristo, eu estou aqui. Então o que eu botava de volta? Jesus Cristo, eu estou aqui. Gente, era trabalhoso. Porque hoje em dia, se vocês querem uma música, vocês têm internet, vocês ouvem televisão, tem em todos os lugares, né? Eu na época não tinha nada. Tu vê que a vontade era tão grande de cantar que eu às vezes ficava 3 horas, até mais, para tirar uma música de um toca-disco que tinha um disco de vinil aí. Sabe? Então, assim, não me lembro de ter essa... Sim. Não. Porque era muito vago as coisas, né? Na época dos anos 70. Era pouca coisa, não tinha, nós não tínhamos. Eu até, como eu digo, às vezes eu fico pensando como é que a minha mãe, tadinha, né? Que já tinha uma certa idade, quando eu disse, mãe, eu vou entrar no conjunto, eu vou cantar. E a minha mãe, tá bom, minha filha, vai. Então, o que ela, assim, na hora, assim, eu disse, meu Deus, minha mãe, assim, tão rápido, deixou cantar, né? Coisa. Eu disse, meu Deus, né? Que não tinha nada na época, o que a minha filha vai fazer? Como é que ela vai entrar num conjunto com 6, 7 homens, né? Mas, enfim, um era primo, o outro era vizinho, o outro era colega, era tudo um parentesco, sabe? Todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia. Então, foi onde a minha mãe deixou eu fazer o que eu gostava. André, queres fazer a tua pergunta? Também Não fala- sei se eu estou
correspondendo ao que vocês realmente estão. Sim, tá sendo Sim. ótimo. Se alguém aqui da cidade, ou algum conhecido, já foi interrogado pelo DOPS? Como assim? Se... Não, ele quer saber Sim. se tal. É porque assim, como a gente andou vendo na aula algumas situações, né? Até teve alguns casos, algumas bandas aqui de Santa Catarina, Sim. que tinha, era, na época da ditadura eles iam nas bandas, Sim. dependendo de qual que era, o que Sim. eles tocavam, e Sim. interrogavam. Ah. Somente se tocasse algum artista que tinha sido censurado. Ah, não. Aí isso- o André quer saber se talvez no caso de vocês aconteceu alguma vez, de alguma música talvez, né? Não. Nunca censuraram nós, porque a gente sabia direitinho que a gente podia cantar, podia tocar. Não, isso não teve não. Tawane, quer fazer a tua pergunta? Tá, a minha primeira pergunta é: na ditadura, você conseguiu expressar seus sentimentos em suas canções perante aquele regime? Como? Na ditadura, você conseguiu expressar seus sentimentos em suas canções perante aquele regime? É que assim, aí deixa eu te explicar. É Sim. porque nós vimos também a questão da Elis Regina e tal, Ah, que sim. é dessa época que, Sim. né? Que então o que ela sentia, como ela não podia falar em público, seria perseguida, né? Então ela colocava na letra da música. Então Sim. a pergunta da Tawane vai mais em cima disso. Se talvez assim, inconscientemente ou conscientemente, talvez vocês pensaram, vamos botar essa música no repertório, Uhum. né? Porque a gente precisa se expressar de alguma forma e a música seria uma maneira de fazer isso, né? Não tinha isso. Não. O repertório era escolhido baseado naquilo que tocava na rádio. Exatamente. Aquilo que estava em sucesso, que era permitido. Sim. Né? Até porque eu acho que aquilo que era necessário não chegava, né? Não, nos no anos rádio. 70 não teve assim essa. Não chegava até você. Não. Mais alguma pergunta? A senhora sabia que teve alguns artistas que foram censurados e até presos, teve alguns torturados? E alguma vez alguma música do repertório do conjunto de vocês foi censurada ou impedida de ser tocada em algum lugar? Não, nunca. Inclusive eles às vezes diziam, ai, toca aquela, ai, canta aquela, ai, isso aqui, nunca foram pessoas que vieram e disseram, ó, essa música não, ó, essa música é meia, né? Não teve isso. Não. É porque teve algumas que até passavam, né? E o povo acabava. Porque tocava, por exemplo, tem aquela do Daí José lá do Pare de Tomar. Ah, não. Né? Aquela Sim. não foi censurada, mas ela tinha gente que não queria tocar. Assim. Claro, sim. Não, esse estilo assim a gente não pegava, não tinha. Era tudo músicas mais leve, mais light, mais. Música pop, música rock, né? Na época. Hoje já tem outros estilos, mas. Não, a gente nunca foi censurado, nunca. Não, isso não. Guilherme? Eu gostaria de saber como o pessoal da escola reagiu ao saber que você fazia parte de uma banda. Olha, na escola, as minhas amigas e meus amigos de escola mesmo sempre me apoiaram. Os amigos mesmo ali da sala de aula, do colégio onde eu estudava, porque na verdade eu estudei em colégio de freiras. 4 anos eu estudei em colégio de freiras. E foi ali que eu comecei a entrar no conjunto. Tanto que eu perguntava para as irmãs, irmã Mora me ensinou francês, né? A irmã Eunice me ensinou um pouco do inglês, aprendi um pouco do italiano. Então, assim, não muito bem, mais ou menos para eu poder pegar a pronúncia, né? E eu perguntava para elas a respeito como é que eu poderia, se eu podia usar uma mini saia, eu perguntava essas coisas para elas, sabe? Então elas diziam que eu até podia usar uma mini saia desde que eu soubesse sentar, desde que eu soubesse me comportar, mas enfim, ali depois não usei essas coisas e foi só mais calça, vestido longo, saia longa, então para me sentir melhor mesmo, né?
Mas entre amigas, assim, amigas de sala de aula, eu sempre me apoiaram. Gostava. Raiane Lima, tem essa tua pergunta? Ah, sim, no meio dessa conversa toda, você acabou respondendo a minha pergunta. Mas eu pensei em outra coisa. Como naquela época, né, tinha todo aquele preconceito, aquela aceitação, né, de conseguir aceitar uma mulher no grupo, né? Sim. Na sua opinião, a senhora acha que no grupo deles isso aumentou ou diminuiu o público? Aumentou. Aumentou? Aumentou. Ou em todos os lugares que a gente ia, os blocos que elas vai tocar. Meu Deus, vem a luz, vamos tudo. Aí no fim ia todo mundo. Sim. Tanto que, não sei se vai passar, se vai dar passar daí eu fazendo aquele show. Vamos tentar aí, porque eu não aproveitei não. O último show que eu fiz foi 2012, né? Eu fui convidada para um conjunto de Nova Trento mesmo, que na verdade são quase todos meus sobrinhos. Então eles disseram, a tia não quer participar da nossa apresentação, era na festa do vinho, né? E ali, assim, foi uma boa, não teve, sabe? Foi tudo bem, assim. E Tem mais alguma coisa? a questão, a senhora conheceu o seu esposo, né? Sim. Depois de já estar num grupo, né? Vocês começaram Sim. E como foi isso pra ele? Pois então, aquele homem que eu disse pra vocês que não aceitava a mulher do conjunto, casou comigo. 43 anos de casamento. Meu Deus! E ele que não aceitava no fim? Não, Deus o livre, mas ele é meio machista até hoje, tá? Meio machão, mas eu dou uma equilibrada no bicho. Mas desde sempre ele ficava junto no conjunto todo esse período que tivesse... Sempre. Quando acabou o conjunto, todo mundo acabou junto, né? Não teve, por exemplo, eu saí antes ou ele saiu antes, não teve. Todo mundo saiu no mesmo. É que é assim, ó, tudo existe uma época, né? Tudo existe uma fase. Então, assim, a fase da adolescência para a juventude é a melhor que tem. Tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. A gente enfrenta batalhas. Gente, quando nós, na época que nós íamos tocar aqui para cá, a gente enfrentou tanta trovoada feia que aqui tinha muitas canas, assim, na época que tinha a Alzate. Hoje é tudo, meu Deus, é lindo, tá maravilhoso agora, porque tem mais casas, né? Não tem mais aquelas roças de cana assim. Então, quando tinha trovada, que eu morro do medo de trovoada, então, assim, aquelas canas assim, sabe? Vinham ao encontro do carro, assim, aquilo me amedrontava, que pelo amor de Deus, sabe? Mas, assim, a vontade era muito grande. E nós não víamos, assim, por exemplo, como eu falo por mim, eu não via empecilho, sabe? Tinha medo, ainda tenho hoje, medo de trovada, mas assim, aquilo, a vontade que eu tinha, por exemplo, de tocar um baile, de dizer, não, eu vou tocar um baile, porque também a gente ganhava um pouquinho mais, né? Eles diziam que tu vivesse uma juventude muito boa, porque tu todo fim de semana tinhas baile para tocar, então tu te divertia. Muito pelo contrário. Eu cantava, me sentia bem cantando, mas eu tinha também que ter um ensaio, né? Tudo muito bem preparado para não errar. Eu tinha que a noite inteira ficar em pé, junto ali. Quando eu não cantava, eu tinha que tocar um pandeiro para não sair daí, né? Então, assim, eu estava trabalhando, né? Eu não estava me divertindo. Divertindo é tu ir para um baile, dançar, né? Mas eu estava a trabalho. Então, por isso que eu digo, o conjunto em si, porque eles dizem, porque meu Deus do céu, porque ela é isso, é aquilo, porque está no meio de tantos homens, não sei o quê. Gente, a gente não tinha tempo para nada.
A gente chegava, armava as aparelhagem, tudo, e já começava o baile. O baile era às 10 horas, gente. Hoje começa meia-noite, 1h da manhã, mas na época era 10 horas. E não podia ser 10h05 nem 10h10, tinha que estar ali 10 horas. Então, assim, eu ia a trabalho. Então, eu namorei o Maurílio 6 anos e meio, quase 7. Depois casamos. Mas, assim, nós quase não namorávamos. No conjunto não dava. A gente ia tudo junto. Mas não tinha como namorar no conjunto, porque a gente ia a trabalho, sabe? Era tudo uma irmandade aí. Tudo uma irmandade. E ele teve ciúme alguma vez, cantando no Olha, show? eu não sei, mas eu acho que até hoje tem. Mas ele não demonstra, sabe? Então, o que ele dizia? Quando eu ficava preparada, assim, para pegar o carro para vir, ele dizia, vai ver o presidente? E a senhora, depois que teve os filhos, né? A senhora levava ele junto pro show, deixava com a sua mãe? Não, assim, ó, quando eu tive a Aline, eu toquei um ano mais ou menos depois que ela nasceu. Aí ficava com a minha mãe. Mas depois o conjunto acabou. Minha filha tinha 1 ano e 3 meses mais ou menos por aí. Aí o conjunto acabou. Porque é assim, ó, como eu estava dizendo, a juventude a gente, né, procura viver da melhor maneira possível, em bom sentido, né? A gente, meu Deus, a gente na época não existia droga, quer dizer, com a gente não tinha droga, não tinha bebida, não tinha nada, tanto que quando eu ia cantar, eu chegava a cantar 60 músicas numa noite. Então era assim, ó, quando eu ia pegar a Kombi, que na época era Kombi, imagina só, pegava a Kombi, ia lá no Tarcísio Hotel, tu conhece bem, comprava um pacotinho de supra-sumo, que é uma bala que depois de tantos anos, a Xuxa começou a fazer propaganda do supra-sumo. Eu comecei ali sozinha na sala da minha casa. Digo, olha ali, ó, que eu chupava na época. Então eu comprava o supra-sumo para de vez em quando chupar uma bala para minha garganta, né? Por causa da garganta, para não me irritar. E ficava com um copo d'água perto do teclado, né? Porque era teclado. E tinha um outro que cantava comigo, que ele levava só um tantinho assim de uma bebida vermelha, como é que é? Martini, né? Campari. Campari. Um tantinho assim de Campari, ele deixava no cantinho assim para poder molhar a garganta. Mas nunca ninguém bebeu assim de dizer, ai meu Deus do céu, não, nunca ninguém bebeu assim. Droga não existia no conjunto, gente. Até hoje tem jovens que me perguntam, gente, mas não tinha droga? Que droga, coisa nenhuma. Imagina, droga, era no papo, sabe? Então, hoje às vezes eu digo assim, meu Deus do céu, uma pessoa para ir enfrentar um palco, para ir, tem que beber, tem que tomar, tem que estar para lá de Bagdá, né? E na nossa época não, era tudo no gogó, tudo na água, tudo, sabe? Não tinha isso. E tinha uma pausinha, tipo, em banheiro, alguma coisa sim, assim? Sim, tinha uma pausinha de uns 10 minutinhos. Só né? 10? 10 minutinhos, tanto de ir no banheiro, tomar uma água e deu. Não, era muito, né? Nos anos 70 era assim, ó. Hoje o conjunto bota um sonzinho, né? Quando é conjunto que, né? Que vem assim, o que eles fazem? Dão a pausa, mas colocam um sonzinho para, né? Para eles ficar mais tempo. Mas nós não, nós era ali, era 10 minutinhos, o conjunto descia, quem ia pro banheiro ia, quem ia tomar uma água ia, e subia e já começava tudo de novo. Era assim, não tinha muito tempo não. Você só tocou em um conjunto? Ou Oi? mais de um? Você só tocou em um conjunto? Olha, eu acho que foi 1 ano, eu não me lembro bem, mas o primeiro ano meu foi com os italianinhos, que era também tudo de Nova Trento, e tinha o meu primo, foi onde a minha mãe
deixou eu ir, né? Porque eu tinha meu primo, meu vizinho, enfim, amigos, colegas, né? Que a minha mãe conhecia. Era um outro conjunto. Mas foi questão de 1 ano, mais ou menos. Depois já chegou os Batusquela. E seu pai? Meu pai, querida, o meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos de idade. Então, eu praticamente, a minha mãe foi meu pai e minha mãe. Quem sabe se meu pai tivesse vivo, de repente ele não queria, né? Vai saber. Mas a minha mãe, ela tinha muita confiança em mim. Que bom que ela tinha essa confiança que acreditou na senhora, né? Sim. Até hoje, às vezes, eu me pergunto, porque na época, quando a gente é jovem, a gente não se liga, né? Então, hoje é que eu digo, meu Deus, hoje que eu tenho filhos, tenho neta, então, assim, eu penso, meu Deus, a minha mãe era gente bem pra frente, pra dizer, não, minha filha, é o teu gosto, faz com vontade de cantar, então vai. Mas ela sempre dizia, quando eu saía de casa, que eu ia pegar o carro para ir tocar, ou Florianópolis, ou aqui para o lado de cá, ou enfim, os lugares que a gente ia, ela só dizia assim. Eu dizia, mãe, tô indo, mãe. Aí ela só dizia assim, Ilka, juízo. Dizia, pode deixar, mãe, não se preocupa, porque no conjunto eu não faço nada. Só se eu namorar numa outra, sem estar no conjunto, porque no conjunto não tem como, que aquilo é a trabalho. Então eu não precisava ter medo, minha mãe não precisava ter receio disso aí. Eu dizia para ela, mãe, não dá tempo, é o tanto de chegar lá, porque na época, hoje vocês têm tudo, asfalto, tudo coisa. Gente, na época era barro, a estrada era pequena e era bem mais trabalhoso. Uma época eu estava grávida da minha filha de 3 meses para 4. E eles estavam fazendo, como é que se diz? Estadual? A estadual, E tinha uma travessia para a gente chegar em São João Batista. E tinha dado muita chuva naquela semana. E nós tínhamos que ir tocar em Tijucas. E eu grávida, eu fui direto. A minha gravidez foi cantando, eu ia com a barriga assim e ia embora. E num certo sábado, o morro assim, aquele barro vermelho pequeno, o cara dirigindo e a Kombi meio assim, meia pra lá, e meia pra cá, e meia pra lá, e eu ia na frente, né? Aí quando eu vi que a Kombi começou a dar um ré, digo, Jesus, é agora. Pá, pulei da Kombi. Pulei da Kombi, gente do céu. O meu marido, o que é que tu fosse fazer, meu Deus do céu, tu tá grávida. Não quero nem saber, eu não quero morrer. Deixa eu não quero morrer. Então teve passagem muito legal, muito boa no conjunto, sabe? A gente se divertia muito, porque acontecia alguns casos, sabe? E naquele barro assim você não se sujou? Me sujei, meu filho. E pra fazer o show depois? Me sujei, cheguei na sociedade, fui lá, entrei no coisa, lavei sapato, lavei e bora. É tudo coisas assim que acontece e a gente brinca, leva as coisas na maior e segue em frente. Então, Anny, quer te perguntar? Fala, meu amor. Vocês conseguiram compor alguma música, vocês juntos? Um conjunto? Não, nunca. Não. E em relação aos artistas da época? Você ouvia ou cantava Rita Lee? Sim, cheguei a cantar Rita Lee. Na época, ela tinha o sucesso era enorme dela. E eu tinha o cabelo igual o dela. Gente, aqui eles diziam, chegou a Rita Lee, chegou a Rita Lee. Eu tinha o cabelo igual o dela, o olho azul igual o dela. E teve uma época, não sei aqui se vocês conhecem, vou até citar o nome dele, não tem problema, o Jerônimo Albanaz, ele já foi até prefeito ou vice-prefeito, não? Do Major? Do Major? Acho que é. Seu Jerônimo, acho que é. Jerônimo Albanaz. E nós viemos tocar um baile aqui.
aqui no Tijipió, onde tinha aí perto de uma ponte, não tem uma ponte por aqui? Tem. Tinha um salão aí, me lembro, era de madeira, mas enchia assim, ó, quando nós vinha pra cá. E esse Jerônimo Albanaz paquerava uma amiga minha, que era a Clarice Cadorim. E o Maurílio, cara, todo mundo, né, nós lá no palco, canta daqui, canta de lá, porque nós tínhamos um repertório, né? Cantava essa música, passava, pegava a outra, passava pra lá. Nós tínhamos um repertório bem completo, assim. E lá pelas tantas, esse Jerônimo Albanaz, que me conhecia, mas o meu marido não sabia da história. Ele fez sinal para eu ir lá falar com ele, que ele queria falar comigo, mas eu sabia que era por causa da Clarice. Aí eu fui falar com o Jerônimo. Ele disse, Ilka, tu canta para mim no Bom José, que era da Rita Lee, que era um sucesso na época, um sucesso tremendo. Não, pode deixar que eu canto. E o meu marido viu que eu fui lá conversar, não era marido ainda, era namorado. Eu fui lá falar com esse Jerônimo. Quando eu voltei, eu passei, procurei onde estava a música da Rita Lee e coloquei na frente. E o Maurílio viu que eu mexi nas músicas, né, lá no repertório. Aí eu comecei a cantar o Bom José. Olha o que foi meu Bom José, se apaixonar pela donzela. Era uma música linda, linda, linda mesmo. E esse Jerônimo Albanaz começou a chorar. Meu Deus. Começou a chorar, chorar, chorar. Aí o meu marido, acho que ele pensou, pô, acho que é por causa da minha namorada. Mas não era. E aí o que aconteceu? Quando a gente é novinha, a gente é meia, sabe, cheio de ilusão, coisa. Antes de nós começar o baile, ele pegou o meu anel e colocou no dedo dele. Quando ele viu que o Jerônimo começou a chorar, sei o que lá, e ele fazia assim, ai, chorava. O meu marido se incomodou, que era namorado na época, né? Pegou o anel e disse assim, agora eu não quero saber mais nem de ti, nem desse anel. E o anel de ouro no meio do salão. E aí tava, cada show que a gente fazia, aí, e eu cantando, né? Aí eu tinha vindo o Bechara lá junto, né? Que ele vinha ajudar o cara a montar os aparelhos. Aí ele disse assim, eu disse assim, pelo amor de Deus, esse Beto, o Maurílio jogou o anel no meio das pessoas que estão dançando. Eu disse, meu Deus, o meu anel de ouro que o meu pai deixou de lembrança para mim. Né? E aí eu sei que ele pegou no meio do salão, todo mundo dançando, e chegou lá, por favor, sai todo mundo daqui porque eu preciso catar o anel da mulher. Então, assim, tem coisas assim que a gente viveu, foi muito bom, sabe? A gente ia, cantava, fazia o trabalho da gente, mas a gente também se divertia. E depois, como foi que ele entendeu a explicação? Aí depois eu contei, eu disse, Maurílio, esse rapaz aí, ele era apaixonado pela Clarice. Ele veio falar a respeito da Clarice, perguntou se Clarice tem namorado, se não tem, não sei o que, ele não tem nada comigo. Mas aí depois pronto. E ele ficou com Clarice? Sim, depois ele, tudo bem, não sei o que, mas tu não deve sair do palco, não deve sair do palco. Tá bom, vou ser macho. Voltando à história da Rita Lee, tinha bastante música dela no seu repertório? Olha, no meu repertório, na verdade, eu tinha essa ali, que eu me lembro bem, e tinha uma outra que ela cantava, que era na época mesmo dessa aí, tinha 2 sucessos dela, mas tu sabes que por incrível que pareça eu não me lembro mais, mas eram 2 músicas só que eu cantava dela. A senhora já cantou as músicas de Elis Regina? Não, Elis Regina não cantei nenhuma, não. Eu cantei mais Perla, que é paraguaia, né? Ela tinha músicas muito lindas. Então eu fazia assim, eu pegava toda música que estava em sucesso. A Perla está no sucesso com essa música. Eu cantava aquela música. Aí onde dava muita gente, porque eles sabiam que eu pegava músicas
de sucesso que estava saindo aí, né? A senhora chegou a cantar alguma música que não era na língua brasileira, língua portuguesa, tipo inglês? Cantei. Aí, se der de ver ali o show que eu fiz com os meus sobrinhos, foi o último show que eu fiz. Eu cantei o Credense, né? Duas do Credense. Né? Have You Ever Seen the Rain? Acho que é. E outra é Tonight. Acho que é Tonight. E eu, na verdade, eu cantava músicas inglesas, mas assim, ó, eu cantei também aquela, como é que é? Cantava do We Are the Champions, que é do Queen, do grupo Queen. Uma música linda, maravilhosa. E depois cantei muito francês também, que era o meu show, não era o francês, eu gosto muito da língua francesa. Então eu cantava o Aline, em francês, que depois foi traduzida para o português pelo Rinaldo Timóteo, na época, né? Acho que agora vocês não se recordam. Cantei que mais? Músicas do Demis Roussos, muita música do Demis Roussos, que também era internacional. Músicas de qual mais, meu Deus, internacional? Foram bastantes, assim. Músicas francesas, eu peguei algumas de mulheres. Porque, na verdade, uma mulher, para pegar uma música que homem canta, é muito difícil para cantar, sabe? Devido à tonalidade. Então, se tu pegas uma música de mulher, é mais fácil. Então eles diziam para mim, como é que tu consegue, que tu és uma mulher, né? O timbre de voz é diferente, né? Um monte de coisas assim que é difícil mulher cantar música de homem, né? Mas eu disse, não, eu consigo, eu canto. Tu vê que essa música aí do We Are the Champions, né? O meu sobrinho mesmo, ele disse, tia, eu vou dar essa música para a tia aprender, para a tia cantar, porque eu não consigo. E era um rapaz novo, né? Eu disse, tia, eu não consigo cantar devido muita tonalidade, sabe? Muitas notas, caía muito rápido, assim, eram diferentes. Então tinha muito, como é que se diz? Muito dó, muito lá, entende? Muitas notas diferentes. Então eu fiquei uns 15 dias tentando pegar a minha tonalidade perto do cantor, para poder cantar. Só que no refrão, quando chegou no refrão, aí eu peguei uma outra nota, tá entendendo? Não cheguei lá em cima como cantor, eu já dei uma segunda ali e fui embora. Mas é difícil, a música de homem para uma mulher cantar é difícil, porque nós temos voz diferente, né? Um timbre diferente de voz, sabe? Mas eu gostava tanto de cantar que não me interessava se era homem, se era velho, se era novo, eu cantava. Na Idade Média, a igreja precisava de homem com voz mais fina, mais aguda, e não tinha, porque a mulher não podia cantar, não era proibido. Claro que não. E eles castravam os meninos, porque aí a voz engrossava. Nossa, não, isso então não eles pegavam os meninos, castravam e eles ficavam dentro da igreja como se fosse seminaristas, não podiam virar padre, né? Mas eles é só para cantar. Meu Deus, eu não sabia não. Nossa. Eu sei que eles diziam, como é que tu consegue cantar tal música? Meu Deus, mas é música, música grossa, música de homem, não sei o quê. Mas eu dava um jeito de pegar uma tonalidade que eu ia embora, sabe? E não tive aula de música, tá? Nunca tive aula de música. Eu simplesmente fui com a vontade e deu. Eu não sei se a senhora está disposta e se sente à vontade, mas seria interessante se depois da entrevista a senhora pudesse cantar uma música pra gente. Olha que é 40 anos quase que eu não canto, hein? Vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Eu não, acho que não. Mas alguém tem uma pergunta? Vai contar uma pergunta? Tá, então antes da gente
encerrar, se eu puder cantar alguma coisinha, aí depois a gente vai ali na salinha para tomar um cafezinho, eles têm uns presentinhos para te entregar, e aí depois eu vou tentar ligar lá na biblioteca, que lá tem acho que lá tem CD, porque o Michael deixou o notebook, mas não ligou ainda. Acho que precisa de um cabo. E aí eu tento botar lá, aí eu levo seja para ajudar eu ir embora só para assistir a música lá na biblioteca, que lá tem a televisão, né? Eu canto só um trechinho, né? Canta. Porque depois lá tem aí, se der certo, aí eles vão ver bem melhor, né? Então, assim, o que eu vou cantar? Vocês querem o quê? Francês, inglês, italiano? Francês. Francês? É o que até hoje eles pedem para mim cantar o Aline. E na verdade coloquei o nome da minha filha de Aline por causa dessa música, tá? Nossa. Tem ali na. Eu não sei porque karaokê. É mais fácil achar karaokê ali que. É mais fácil achar o karaokê. Mas francês, o que é? Tu lembra que a gente cantava em francês pra gente pegar uma música pra tu acompanhar? Sabe o nome da música? O nome Aline! O nome da música é Aline? O cantor? E qual é o cantor? Ai, agora tu me mata. Coloca Aline em francês, alguma coisa assim. É Aline. Mas eu posso cantar sem... Não, aí tem o acompanhamento, né? Se tiver o karaokê. Não sei como falar. Eu